Você já usou IA para montar um devocional e depois ficou se perguntando se estava terceirizando algo que deveria ser espiritual? E aí, galera, graça e paz, que bom tê-los aqui. Hoje nós vamos falar de uma combinação que tem gerado uma estranheza em algumas pessoas: vida cristã e IA. Será que combina? Ou estamos cruzando uma linha perigosa? O que vocês acham? E da onde surgiu a ideia de gravar esse vídeo? Do acompanhamento de alguns perfis cristãos que eu sigo nas redes sociais, eu percebi que periodicamente alguém fazia essa pergunta sobre vida cristã, devocionais e o uso de IA. E aí isso me despertou que pode ser uma dúvida de mais pessoas. E como alguém que transita entre os dois mundos, pois eu trabalho com tecnologia e atualmente estou cursando uma especialização em inteligência artificial e também sou seminarista, eu acredito que eu posso deixar os meus centavos para enriquecer um pouco essa conversa. Inclusive, eu já deixo uma menção honrosa ao meu professor, o Dr. Marcelo Nogueira, que trouxe nas últimas aulas uma série de discussões extremamente ricas sobre a questão ética de desenvolvimento com IA, que me deixaram confortável para gravar esse conteúdo para vocês. Então vamos para a pergunta-chave desse vídeo. É errado usar a IA nos devocionais e estudos bíblicos? A resposta é depende. Mas calma, eu não estou sabonetando, eu vou dissertar sobre. Antes de tudo, nós precisamos equalizar o nosso entendimento do que realmente é uma IA, porque ela não é um espírito, ela não é uma revelação e ela não é mágica. Ela é basicamente um sistema que organiza informações com base em padrões e probabilidade. Sempre que você faz uma pergunta para alguma IA, seja a da sua preferência, ela recebe a sua mensagem, calcula padrões e te retorna uma mensagem com base nos padrões que ela já aprendeu. Ou seja, é matemática e lógica. Devido a uma quantidade massiva de dados que esses modelos são treinados, parece que ela sabe sobre tudo, mas não se engane. No final, ela é treinada com dados que nós humanos produzimos. Logo, ela não tem a resposta absoluta para tudo e ela pode conter viés. Só que esse não é o assunto desse vídeo. O ponto que tem que ficar claro para todos: a IA é uma ferramenta. Com essa afirmação, eu não estou diminuindo nem desmerecendo a IA não, tá, gente? Porque, por exemplo, para algumas áreas de atuação como a minha, o errado é não usá-la. Porque ela vai maximizar a produtividade, vai permitir que eu automatize tarefas repetitivas, além de me auxiliar em tarefas mais complexas. Mas eu não posso mudar a forma que eu vejo ela. Ela continua sendo uma ferramenta, ainda que muito eficiente. E é aqui que eu vou trazer o primeiro ponto de atenção. Quando você delega o processo de reflexão por uma resposta da IA, você está empobrecendo o seu aprendizado. E quando se trata da leitura bíblica, isso é pior ainda, porque a Bíblia não é um livro comum. Ela é um livro que tem inspiração divina e ela tem que ser lida de uma forma diferente. Só é possível crescermos em intimidade e comunhão com o Senhor à medida que o seu Espírito se revele a nós. A IA ela é boa, mas ela não é capaz de preparar o nosso coração, gerar quebrantamento, produzir arrependimento e trazer revelação espiritual. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Sempre que alguém me pergunta como fazer um devocional, eu dou sempre a mesma receita. Inclusive, eu tenho um vídeo específico que eu falo só sobre isso e vai estar nos cards aí. Depois dá uma olhadinha se você ainda não viu. Mas a receita é essa: prepare o ambiente num lugar calmo, prepare o seu coração, foque naquilo que você vai fazer, ore e chame o Espírito Santo, chame o autor do livro para te dar a revelação. E isso IA nenhuma jamais poderá fazer por você. Tá, mas eu devo usar ou não devo usar? É possível usar a IA de maneira saudável nos meus estudos? A resposta é sim, desde que você a use como uma ferramenta, assim como você deveria usar devocionais, comentários bíblicos e planos de leitura. Tudo isso é uma bênção, ajuda a gente a ter um norte, a nos organizar na forma que a gente estuda, mas nada disso exime a nossa responsabilidade de buscar da fonte, de ter o contato direto com a Bíblia.
Eu separei aqui 2 exemplos para dar clareza em tudo isso que a gente está falando, sobre como usar de maneira saudável e o uso problemático. Vou deixar que vocês digam qual é qual. Eu vou só trazer os 2 exemplos aqui. Por exemplo, imagine que eu pegue aqui no chat GPT ou qualquer outra ferramenta que você usa e escreva um prompt assim: faça um devocional sobre Salmos 23 para eu postar. E eu não leio, não medito e não oro, recebo aquele compilado de informações e faço um post e repasso para alguém. Agora vamos para um outro contexto de uso, do mesmo Salmo 23, mas dessa vez você pega o seu momentinho de secreto, ora, pede a revelação e a presença do Senhor, lê o Salmo, medita nele, e só depois você vai na IA e digita alguns prompts, como faça um estudo do período de vida do rei Davi quando ele escreveu esse salmo, ou a origem etimológica de alguma palavra, a raiz hebraica ou grega, seja lá. E a partir daí você sintetiza as informações e organiza o conhecimento que você tem. Você percebe a diferença? Primeiro a fonte, depois a ferramenta. Ferramentas ampliam a nossa capacidade, mas comunhão não se terceiriza. A IA, no fim, é apenas uma ferramenta, e o que define se ela é boa ou ruim é quem usa e como usa. Lembre-se que todo conhecimento vem de Deus. Nós não precisamos demonizar a ferramenta, mas nós não podemos delegar para ela o relacionamento que nós devemos ter com Deus. E para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe um versículo que retrata muito bem isso, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 6 e verso 12, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A IA pode organizar palavras, mas só o Espírito Santo é capaz de transformar corações. Amém? Mas e você? Utiliza a IA nos seus estudos bíblicos? Se sim, qual você usa e como você usa? Se não, quiser deixar o porquê também, vai ser muito legal nos comentários. Vamos trocar uma ideia de maneira madura e sem paranoias, amém? E para vocês que assistiram o vídeo, eu desejo que a paz e o amor de Deus inundem os seus corações.